Vem cá, você sabia que o Espírito Santo que habita em você tem prazo determinado para continuar habitando em você? Pois bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a missionária Ludmila Costa e esse é o canal da Escola de Missões Ide Pregai, um canal que existe para edificar vidas e restaurar ministérios. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um tema que você já deve ter lido aí na headline aqui desse vídeo. E para que não fique nas minhas palavras, eu vou ler um texto sagrado da palavra do Senhor, logicamente, que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus queridos e minhas queridas, talvez tenha dado um nó na cabeça de vocês aí, né, com a introdução, a frase que eu falei na introdução e com o que eu acabei de ler nas Sagradas Escrituras. Mas eu vou desenrolar esse nó aí, eu vou desfazer ele, desatar em nome de Jesus, tá? Para que a sua mente se abra para aquilo que eu quero dizer, para que eu fui enviada aqui nesse dia de hoje para trazer para você. Preste atenção. O Espírito Santo, como um selo, né? Como um penhor. Nesse texto sagrado fala sobre isso. Um selo é algo que marca, né? E um selo em uma pessoa é algo que marca uma pessoa. E o penhor, o que é penhor? O penhor fala de garantia, fala de um selo de garantia. Então o Espírito Santo na nossa vida é um selo de garantia. Mas eu preciso, antes de eu dizer que negócio é esse, de que o Espírito Santo não vai habitar, tem prazo determinado para continuar habitando em mim, eu quero falar de uma das funções do Espírito Santo, né? Uma das suas funcionalidades, uma das suas missões na Terra, que é convencer o homem, né, do pecado, do juízo e da justiça. Desses três elementos, pecado, juízo e justiça, eu vou pegar o primeiro elemento. Hoje eu vou tratar do primeiro elemento. Talvez em outro vídeo, em outra oportunidade, eu trate dos outros elementos. Mas o meu objetivo aqui é tratar do elemento pecado, tá? Então, assim, esses dias Deus ministrou muito ao meu coração sobre o pecado. Porque muitas vezes nós não temos uma dimensão do entristecimento de Deus quando o homem peca, especialmente quando é um homem ou uma mulher que serve a Deus, que está nos seus caminhos, conhece a palavra, conhece a Bíblia, é leitor da palavra, segue as Escrituras. E assim, ele falando ali comigo, conversando, dialogando, eu estava cozinhando na hora, e eu fui muito ministrada, porque eu fico observando que algumas pessoas, elas caem na besteira de achar que o pecado, ele simplesmente entristece a Deus e ponto. E olha só, eu quero trazer algo interessante aqui. Quando normalmente nós somos, no geral, o ser humano, né? Eu estudo comportamento humano, também sou psicanalista, para quem não sabe, e eu entendo que o ser humano, ele é, por natureza, ele é individualista. É um indivíduo, ele é único. E ele olha em primeiro lugar para ele mesmo, para depois olhar para o outro. Então nós temos características egocêntricas. Em geral, nós sim temos percentuais de egoísmo. Algumas pessoas são pouco egoístas, outras são muito egoístas. Mas no geral, todo ser humano, ele tem uma porcentagem de egoísta. E isso não é totalmente ruim. Você precisa sim ter uma porcentagemzinha, porque isso significa que você está se olhando, está olhando para você, para o seu bem-estar, não primeiro pensando no outro para depois pensar em você. Porque até a palavra fala, né? Ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, o pré-requisito é que você primeiro se ame, tá? Não estou dizendo para você ser um egoísta como o senso comum
generaliza aí. Não, eu falo de você, de ter aquela coisa do ego. Egoísta está relacionado a ego. Ego quer dizer eu, na psicanálise. Eu, ego, tá? É você voltar-se para você. Então, o ser humano, por ele ter essa coisa que é natural do comportamento, do próprio comportamento do ser humano, nós tendemos a achar que se existe algo de negativo que vai fazer mal a uma outra pessoa, mas que vai nos fazer bem, nós tendemos a não nos importar tanto. Nós pensamos que, se eu for fazer aquilo, pode causar dano a fulano, mas não vai me causar dano algum. Então, no geral, nós sempre avaliamos assim, vai me trazer prazer, conquista, mas talvez não valorize o outro, talvez o outro não goste, o outro não se agrade. E é claro que existem limites para isso. É claro que existem limites para isso. Então, no geral, o ser humano, eu diria o ser humano saudável, que está com a sua autoestima normalizada, a sua autoestima ideal, tá um pouco elevada. Não falo das pessoas que estão com a autoestima rebaixada, não. Eu falo de autoestima ideal para autoestima elevada. No geral, essas pessoas, normalmente, elas olham primeiro para si, para depois observar a opinião alheia e tal. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque o pecado, de um modo geral, as pessoas elas entendem o pecado da seguinte maneira. Bom, se eu peco, eu estou ofendendo a Deus. Nós entendemos, desde quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, confessamos Ele como Salvador das nossas vidas, nós recebemos esse aprendizado de que quando pecamos, estamos entristecendo a Deus. Ponto. Só que eu vou colocar uma vírgula nesse texto e nessa frase. Por que Deus se entristece com o meu e com o seu pecado? Por que Deus, ele realmente fica triste, né? Ele fica, o Espírito Santo fica com gemidos inexprimíveis quando cometemos pecado. Eu quero dizer que não é somente sobre Deus, é sobre mim e sobre você. Eu vou falar de uma maneira que você entenda melhor. Não é somente sobre Deus, mas sim sobre você. Como assim? Entenda, nós sabemos que o pecado desagrada a Deus, que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Beleza, todo mundo já entendeu isso há muito tempo, a menos que você esteja chegando agora no reino de Deus, então talvez algumas linguagens sejam novas, mas tudo bem, você é muito bem-vindo aqui e vai entender, porque a minha linguagem é muito clara e qualquer pessoa consegue entender. Ainda aqueles que ainda não servem a Cristo também são muitíssimo bem-vindos aqui. Espero você em breve aqui, ó, firme e forte na presença do Senhor. Mas vamos lá, vamos para o ensinamento. Então, quando o ser humano ele tem esse entendimento, né? Deus ele ama o pecado, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Beleza, Deus não vai deixar de me amar porque eu pequei. E aí nós caímos numa grande besteira, daquela fase egocêntrica, egoística. A palavra que eu inventei agora. Mas vamos falar o português geral para não dar nó na sua cabeça. A questão egoísta mesmo, o fato egoísta de nós sermos egocêntricos. Primeiro olharmos para nós. Daí. Quando o pecado ele entra na vida da pessoa, a pessoa ela meio que não se importa muito se Deus ficou ou não chateado. Observe em algum momento que você se pegou pecando, você sabia que aquilo ali estava errado, que poderia desagradar a Deus. E o fato dessa questão aqui não fez com que você deixasse de cometer o pecado. Você mesmo sabendo que Deus não ia se agradar, que ia ficar triste, não ia gostar da sua atitude, você cometeu o pecado. Será que isso não aconteceu com ninguém nunca? Claro que sim, nós somos humanos. E se isso aconteceu, eu vou dizer por quê. Aliás, eu já falei, vou ter que repetir, né? Porque nós tendemos a nos importar primeiro com o que nos satisfaz, para depois saber se aquilo ofendeu alguém ou não. É a nossa tendência natural. Não sejamos hipócritas e dizer, é fato, é fato. Então, quando isso acontece, de um modo geral, tá? Pode ter alguns seres humanos raríssimos que, de repente, contraria esse conceito aqui, essa teoria, tá? do comportamento humano, mas tudo bem. Então, de um modo geral, é dessa forma que acontece. Mesmo essa outra pessoa sendo o próprio
Deus, o Criador, nosso Criador. Só que a grande questão é aí que mora o problema. E é aí que muita gente se dá mal com esse conceito que é totalmente inconsciente. Esse comportamento, melhor dizendo, ele é completamente inconsciente, porque ninguém faz isso na intenção de ofender a Deus. Eu estou fazendo isso de ofendendo a Deus. Mas no momento do pecado, no ato do pecado, eu já conversei com pessoas que estavam em momentos assim absurdos de cometer mesmo o pecado, de estarem, por exemplo, em situações de adultério, né, de chegarem para mim conversar, em situações de adultério não, de fornicação, e saber ali que era pecado, mas estava ali envolvido na situação, né, no movimento em si, estava envolvido na história, e mesmo sabendo que era pecado, que desagradaria a Deus, mas estava agradando a ela mesma, a pessoa mesma, a ela ou ele, né, no caso foi homem que me contou, estava desagradando essa pessoa. E aquela pessoa, ela foi, consumou o ato e ela disse para mim essas palavras. Ludmila, eu percebi que naquele exato momento que o Espírito saiu de mim, para as palavras da pessoa. E assim, a pessoa depois daquele momento nunca mais conseguiu se firmar em Deus, tá? Então assim, baseado neste exemplo e tantos outros exemplos que eu conheço e que com certeza você deve conhecer vários também, eu quero dizer que a questão do pecado não é simplesmente desagradar a Deus, não é somente sobre Deus não ficar satisfeito. Não, gente, não é só isso. Não, para com isso. Existe uma motivação maior que leva Deus a se desagradar, que é a principal razão da nossa tristeza, deve ser. Aí você diz assim, nossa Ludmila, que loucura, você quer dizer que existe algo mais sério, mais grave do que desagradar ao Senhor? Eu não vou dizer que seja mais, mas é uma coisa levando a outra, é uma corrente, é uma consequência. E eu vou falar agora. Eu estou me referindo ao fato de que quando você peca, você primeiro está ofendendo a si mesmo, você está desrespeitando a si mesmo. Você está direcionando a sua própria alma para um destino diferente. E por essa razão, por esse objetivo, Deus se entristece, Deus lamenta, Deus de fato fica angustiado conosco. Ai, Deus tem essas emoções, Deus tem esses sentimentos, enfim. Nós somos imagem e semelhança dele, então nós somos réplica de Deus. Então ele sim, tem emoções, claro que de uma forma santificada, diferenciada, não dá para explicar aqui, porque ninguém explica Deus. Mas eu estou falando de uma linguagem que você compreenda o que eu quero dizer. Então quando isso aqui acontece, irmãos, simplesmente Deus, quando nós pecamos, não estamos simplesmente ofendendo Deus. Aquela preocupação, né? Aquela não preocupação do não tô nem aí se eu vou ofender A, B e C, eu vou fazer, eu quero e acabou. É o que eu pensei que agora eu vou executar. Meu é o querer, eu executar, vou pecar, tá? E aí é que tá, porque quando você tá fazendo isso, automaticamente você se autocondena. Claro que existe o processo do perdão, mas eu não tô falando de perdão, não vou falar de perdão nesse vídeo, de arrependimento, não vou falar, né, de pedido de perdão, do arrependimento, vou falar do pecado em si, tá? Então, quando nós, talvez eu fale um pouquinho no final, dê para falar alguma coisinha assim sobre arrependimento, mas observa bem, então nesse momento você está ofendendo assim, você está direcionando o seu destino para um caminho diferente, não da salvação, o caminho inverso, o caminho oposto, tá? E é lógico que você tá entendendo o que eu tô falando, certo? Então, diante disso, nossa gente, eu não quero editar esse vídeo, eu tô com vontade de espirrar. Ai, dei pra segurar. Você vê, a maioria dos meus vídeos não são editados, então eu gosto de falar e deixar o Espírito Santo me usar aqui. Então vamos lá. Então, diante dessa situação, lógico, como eu falei, não quero ser muito repetitiva. Deus, ele sim se ofende com a nossa posição. É como se ele estivesse dizendo assim, oh, mas ela sabe que se ela for fazer isso, ela vai se arrebentar. Ela sabe que ela pode perder a salvação. Ela sabe que se a morte dela chegar no meio do pecado, ela vai perder a salvação. Ela sabe que tudo aquilo que ela construiu, anos e mais anos, um minuto ela pode acabar tudo.
ou ele pode perder tudo. E um desviozinho sequer. De repente, pode acontecer uma situação, um atropelo, uma bala perdida, algo do tipo. Ou então, esse pecado gerar uma doença, uma enfermidade, um acidente. E ele pode colocar tudo a perder. Então Deus, ele meio que se irrita conosco quando nós pecamos. Por essa razão. Porque nós fazemos as coisas, o pecado, quando ele vem com insanidade. É uma mistura de pecado e insanidade, uma loucura. E aí vai do inconsciente e aí fica um emaranhado. Uma verdadeira bagunça mental. E aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu falei, né? Ele vem para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele convence o homem do pecado. Quando ele convence o homem do pecado, e aqui eu vou ter que falar de arrependimento mesmo, não tem jeito, a vida vai ficar um pouquinho mais comprida, mas tudo bem. Glórias a Deus por isso. Quando ele vem no processo de arrependimento, né? Ele vem para convencer o homem, melhor dizendo, no processo de convencimento, para até atingir o ponto alto do coração, onde o homem ele consegue se arrepender através do pedido de perdão. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é o que alcança a misericórdia. Não aquele que confessa, deixa, como o looping eterno, não. É confessar e deixar para alcançar a misericórdia e realmente a vida ficar certinha com Deus, né? E aí, por que eu falei no início do vídeo? Gente, por que eu falei então que o Espírito Santo tem uma data, um prazo determinado e tal? Vamos lá. Você quer dizer o que, Ludmila? Talvez algumas pessoas estejam pensando assim, peraí, então quer dizer que cada vez que eu peco, o Espírito Santo sai de mim e quando eu peço perdão ele volta? Não é bem assim. O Espírito Santo, ele continua em nós com gemidos inexprimíveis. Então, tem sim um prazo para nós nos arrependermos, ele permanecer em nós e nós realmente voltarmos a sermos convencidos por ele. Às vezes o pecado ele é tão drástico que sim, nós expulsamos ele da nossa vida porque ele não consegue nem mais nos convencer. Né? E você precisa querer se deixar convencer, porque ele não ele não vai te persuadir, ele não é persuasivo, ele convence, ele é adocicado, ele é maravilhoso. O Espírito Santo é lindo demais. Ele tem um perfil totalmente sereno, sabe? Ele tem um perfil totalmente suave, onde você se permite ou não se permite ser convencido por ele. Então ele não vai te persuadir a te convencer do pecado. Você tem que se permitir. Essa é a verdade. Deus, ele quer que você se permita. Nós não somos marionetes. Tanto é que você vê que tem pessoas que querem Jesus, outras que não querem. Deus respeita o homem. Claro que respeita. Mas quando eu entro no quesito de que o Espírito Santo, ele tem um prazo para ficar em nós, eu estou falando de que o Espírito Santo, ele de fato é emprestado nas nossas vidas. E em duas ocasiões. Tanto na ocasião em que você peca e se desvia da presença dele e não quer mais estar andando, caminhando com Deus, ele foi devolvido para Deus. É a manifestação do Espírito, que é um só e habita em muitos irmãos, né? E fala e ministra um, ministra outro e completa todos. É uma loucura que não dá para poder discernir. Eu não quero fazer isso. Eu já tentei quando era nova convertida e eu quase enlouqueço, porque é uma coisa que não dá para explicar. Ninguém explica a Deus e acabou. Então, o único Espírito que está repartido entre irmãos, mas é um só, e é uma coisa linda, e habita aqui, e habita em você, se você serve ao Senhor Jesus. Então eu quero explicar o seguinte para você. Quando você peca e não quer se arrepender, você literalmente entende que sua vida está longe de Deus, afastada de Deus, você expulsou o Espírito da sua vida. Você está dizendo que não quer mais caminhar com o Espírito Santo e ele não pode habitar em um templo que não quer limpeza, que não quer estar puro e santo diante de Deus. E a segunda opção, que é a opção que a grande maioria alcança, é a que a grande maioria deseja, que é a opção de quando morrermos, né? É quando o Espírito Santo de Deus, ele passa de fato a não poder habitar mais em nós, porque estaremos mortos e não tem mais sentido ele estar em nós. Então, enquanto ele estiver em nós, que nós entendamos que ele não é nosso, que ele não faz parte da nossa estrutura humana, ele foi emprestado, ele foi derramado em nossas vidas, em um momento onde decidimos isso, permitimos que isso acontecesse.
e que uma hora ele vai se retirar de nós, seja por um pecado onde nós não nos arrependamos a longo prazo, seja por nossa morte, né? Seja pelo momento em que de fato descermos à sepultura, ou formos aí arrebatados, né? Porque arrebatados, o Espírito, ele não vai ter também mais sentido em nós, porque estaremos com o Senhor e ele estará também no ambiente celestial. Então, assim, ele vai sair da terra, né? Não vai estar mais na terra. Ele, por enquanto, está na terra. Então, eu gostaria que você entendesse isso, irmãos. Respeitemos a presença do Espírito. Não pequemos, que nos importemos de fato, além da chateação de Deus conosco quando pecamos, mas conosco. Porque Deus ele não quer nos perder. Ele sabe que cada pecado que cometemos pode ser a nossa sentença de morte espiritual, de fato. Que se no momento do pecado a fatalidade acontecer e não tiver mais jeito, não tiver mais chance, não vai ter chance de se reconciliar, não vai ter chance de fazer novamente a oração de confissão, não vai ter chance de se arrepender. Então vamos ter muita prudência no momento que a tentação vier. Que você lembre dessa palavra em nome de Jesus, tá bom? É isso, amados. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? A palavra de Deus, o discernimento aí que o Senhor me deu. E que você se inscreva no canal. E, gente, uma curtida, o dedo não vai cair, tá? Eu te prometo que o dedo não vai cair. É só um cliquezinho, 2 cliques. Se inscrever e curtir, tá certo? Dá uma olhadinha na descrição que eu sempre deixo um curso, alguma coisa aí gratuita para você se animar aí com missões, tá bom? Então é isso. Deus abençoe e a paz do Senhor.